Essa aula é sobre identificação de cônicas. Nós vamos, na introdução, mostrar a diferença entre cônicas degeneradas e cônicas não degeneradas. Depois nós vamos apresentar as cônicas não degeneradas em termos de suas propriedades geométricas e apresentar as equações dessas cônicas na forma padrão. Depois nós vamos, em dois exemplos, mostrar como podemos usar diagonalização de matrizes simétricas para transformar a equação de uma cônica que não está na forma padrão numa equação que está na forma padrão. No exemplo 1, não tem translação, e no exemplo 2 tem translação. E terminamos a aula com o teorema que estabelece que o procedimento, o algoritmo que nós aplicamos nos exemplos, ele é válido em geral para identificar qualquer cônica. Uma cônica no plano é definida como conjunto dos pontos P igual a xy, que satisfaz a equação ax2 mais bxy mais cy2 mais dx mais ey mais f igual a zero. Ou seja, é uma equação do segundo grau em duas variáveis. Para que ela seja uma equação do segundo grau em duas variáveis, os termos do segundo grau tem que ser, pelo menos um deles tem que ser diferente de zero. Ou seja, ou A, ou B, ou C tem que ser diferente de zero. Nós vamos estudar as cônicas não degeneradas, que são a elipse, a hipérbole e a parábola. E existem outras cônicas que são degeneradas. Por exemplo, a equação x2 mais y2 igual a zero representa o ponto x igual a y igual a zero, a origem. Então, não é nem a elipse, nem a hipérbole, nem a parábola. É uma cônica degenerada. Outra possibilidade para uma cônica degenerada é um par de retas. Por exemplo, x2 menos y2 igual a zero é equivalente a x2 igual a y2, que é equivalente a x e y igual a mais ou menos x, que é um par de retas. Então, uma cônica, uma equação de segundo grau em duas variáveis, pode representar, por exemplo, um par de retas. Então, esses casos são chamados de cônicas degeneradas. Nós vamos definir as cônicas não degeneradas, que são a elipse, a hipérbole e a parábola, em termos de suas propriedades geométricas. E apresentar a equação dessas cônicas na forma padrão, simétricas em relação à origem, de forma que a equação fica, as equações ficam de forma bem mais simples do que aparece aqui nessa forma geral. Tá? E depois nós vamos mostrar como usar diagonalização de matrizes simétricas para transformar uma cônica que é dada na forma geral, do jeito que está aqui, que não está na forma padrão, como transformar a equação que não está na forma padrão numa equação na forma padrão, identificando qual é a cônica e fazendo o gráfico correspondente. A elipse é o conjunto dos pontos P no plano, tais que a soma das distâncias de P a dois pontos fixos, F1 e F2, que chamamos de focos, é constante. Ou seja, se eu tiver dois pontos que são os focos, com distância entre eles igual a 2c, chamada distância focal, então a elipse é o conjunto dos pontos que satisfaz a distância de P a F1 somada à distância de P a F2 igual a 2A com A maior do que C. A gente pode fazer aqui está uma simulação, de um procedimento que a gente pode fazer para desenhar a elipse usando barbante e um lápis. Se você tiver um barbante de comprimento 2A, fixa as duas pontas do barbante nos focos F1 e F2. E se você
esticar o barbante, né? E passear com o lápis, mantendo o barbante esticado, você vai conseguir desenhar a elipse. Tá? Se a elipse está colocada no plano cartesiano, de forma que os focos estão no eixo X, em posições simétricas em relação à origem, ou seja, se F1 tem coordenadas menos C0 e F2 tem coordenadas C0, e a soma das distâncias é 2A, né? A distância de um ponto da elipse, a F1, somado com a distância do ponto, a F2, for 2A, então a gente vai ter esse desenho que está aqui, né? Quando o ponto está aqui, por simetria, né? Você tem aqui um triângulo isósceles, né? E aí essa distância é A, então essa distância também vai ser igual a A, né? E aí eu vou chamar de B essa distância que está aqui. Então esse ponto que está aqui tem coordenadas 0B e o simétrico tem coordenadas 0 menos B. Então nesse caso pode-se mostrar, né? Está mostrado no livro, a equação da elipse tem essa forma: x2 sobre a2 mais y2 sobre b2 igual a 1. Então, você pode ver que se você fizer y igual a 0, você vai ter as interseções com o eixo x, né? Fazendo y igual a 0, você vai ter x igual a mais ou menos a, que são as interseções, são os pontos, né, de interseção da elipse com o eixo x. E se você fizer o x igual a 0, você vai ter y igual a mais ou menos b, que são as interseções dos pontos, que são as interseções da elipse com o eixo y. E se a gente trocar o x com y, a gente vai ter essa elipse que está aqui. Então, nesse caso, os focos estão no eixo y, né, simétricos em relação à origem. Então, os focos têm coordenadas 0, 0C e 0 menos C. E aí a gente vai ter, né, um desenho análogo ao que a gente tinha mostrado antes. Uma elipse pode ser obtida pela interseção de um plano com um cone circular, sob certas condições. As condições eu vou falar depois. Antes de falar das condições, eu vou explicar como podemos obter um cone circular. Podemos obter um cone circular se a gente pegar uma reta, fixar um ponto e o outro ponto da reta a gente deslizar sobre um círculo, sobre a circunferência. Então, o rastro deixado por essa reta vai ser um cone circular. Aqui eu estou desenhando uma parte do cone circular. A parte que está limitada por um plano horizontal, na parte inferior, e na parte superior, limitado pelo plano que está interceptando o cone. A interseção de um plano com um cone circular vai dar uma elipse se o plano não passar pelo vértice do cone, se ele não for paralelo a uma das retas geratrizes. O que é uma reta geratriz do cone? É qualquer uma das retas que pode ser usada para gerar o cone. E se o plano cortar somente uma das folhas do cone. A hipérbole pode ser definida como o conjunto dos pontos no plano, tais que o módulo da diferença entre as distâncias de P a dois pontos fixos, que nós chamamos de focos, é constante. Ou seja, se a distância entre os focos for igual a 2C, a hipérbole é o conjunto dos pontos P, tais que o módulo da distância de P a F1 menos a distância de P a F2 é igual a 2A, com A menor que C. A gente pode desenhar uma hipérbole usando uma régua, um lápis e um barbante, da seguinte forma.
O barbante você fixa uma ponta em uma ponta da régua e a outra ponta em um dos focos. E a outra ponta da régua é fixada no outro foco. Então, se você mantém o barbante esticado e muda a posição da régua, você vai desenhando a hipérbole, né? Dessa forma. A justificativa é a seguinte: se eu chamar de L maiúsculo o tamanho da régua e L minúsculo o tamanho do barbante, então o barbante tem comprimento L, né? O L é a soma da distância de P a F1 com esse pedaço que está aqui, que é a diferença entre o comprimento da régua e a distância de P a F2. Então, se eu passar o L maiúsculo para o lado esquerdo, eu vou ficar aqui do lado direito, a distância de PF1 menos a distância de PF2 é igual a L minúsculo menos L maiúsculo. Então, se o L minúsculo menos o L maiúsculo for igual a menos 2A, né, eu vou ter exatamente a hipérbole com essa definição que está aqui. Se a hipérbole está de forma que os focos estão no eixo X em posições simétricas, ou seja, se o foco F1 tem coordenadas menos C, 0, e o foco F2 coordenadas C, 0, então pode-se mostrar que a equação da hipérbole é x2 sobre A2 menos y2 sobre B2 igual a 1. Se você faz y igual a 0, você obtém x igual a mais ou menos a, que são esses dois pontos que estão aqui, né? A interseção da hipérbole com o eixo x. Vai dar x igual a mais ou menos a. Você faz y igual a 0 nessa equação. E aqui a gente tem um triângulo retângulo que tem hipotenusa igual a C e tem catetos iguais a A e B. E a gente tem uma assíntota, duas assíntotas, né? A hipérbole tem duas assíntotas. Essas assíntotas têm equações mais ou menos B sobre AX, né? Como é que a gente determina essas assíntotas? Essa equação pode ser reescrita assim: isolo y2 sobre B2, vai ficar y2 sobre B2 igual a x2 sobre A2 menos 1. Multiplicando por B2, eu vou ficar com y2 igual a B2 sobre A2, que multiplica x2 menos B2. Agora eu vou colocar x2 em evidência, ficando com y2 igual a B2 sobre A2 menos B2 sobre x2, tudo isso que multiplica x2. Então, se o módulo de x for muito maior do que zero, se for para valores de x muito grandes, positivamente ou negativamente, a gente vai ter esse termo que está aqui muito pequeno, de forma que para valores de x muito grandes, em módulo, y2 é aproximadamente B2 sobre A2, que multiplica x ao quadrado. Ou seja, y é aproximadamente mais ou menos B sobre AX, que são as duas assíntotas que estão mostradas nessa figura. Se a gente trocar o x por y, aí a gente vai obter, né, a hipérbole com os focos no eixo y, né, em posições simétricas em relação à origem. Ou seja, o foco F1 vai estar, tem coordenadas 0 menos C, e o foco F2, 0 mais C, né? E aí a gente tem aqui as assíntotas agora, são y igual a mais ou menos A sobre B, né? E as interseções com o eixo da hipérbole com o eixo y, você faz x igual a 0, vai obter y igual a mais ou menos A. Então, esses dois pontos aqui têm coordenadas 0 mais A e 0 menos A.
A hipérbole é a curva que se obtém pela interseção de um cone circular com um plano. Se o plano não passar pelo vértice, não for paralelo a uma reta geratriz e cortar as duas folhas do cone. Uma parábola pode ser definida como o conjunto dos pontos P, que são equidistantes a uma reta R e a um ponto fixo. O ponto é chamado de foco e a reta é chamada de reta diretriz. Ou seja, é o conjunto dos pontos P, tais que a distância de P a F é igual à distância de P a R. A gente pode desenhar uma parábola usando um barbante, um esquadro e um lápis. Da seguinte forma: fixa o barbante, uma ponta do barbante e uma ponta nessa ponta do esquadro, né? E a outra ponta do barbante é fixada no foco. Então, se você esticar o barbante com o lápis encostado no esquadro e deslizar o esquadro, mantendo o barbante esticado, você vai desenhar a parábola. Tá? A justificativa é a seguinte: se eu chamar de L maiúsculo o comprimento do cateto maior, desse cateto que está aqui, e L minúsculo o comprimento do barbante, então o comprimento do barbante ele é a soma da distância de P a F mais esse pedaço que está aqui. Mas esse pedaço que está aqui é a diferença entre o comprimento do cateto maior do esquadro menos a distância de P a R. Né? É a diferença entre esse comprimento e a distância de P a R. Então, se o L maiúsculo for igual ao L minúsculo, pode cortar e a gente vai ter, então, que as duas distâncias são iguais. Então, para que esse desenho seja uma parábola, é preciso que o barbante tenha um comprimento igual a esse comprimento desse esquadro, tá aqui, o comprimento do cateto maior. Se a parábola estiver de forma que o foco estiver no eixo X, né, com coordenadas P0, e a reta diretriz tiver a equação x igual a menos P, né, com P positivo, então pode-se mostrar que a equação da parábola é y2 igual a 4px. Né? A demonstração disso está no livro. E aí a gente pode ver que se você faz x igual a zero, obtém y igual a zero, se faz y igual a zero, é x igual a zero. Então, a interseção da parábola, né, com os eixos x e y é o ponto 0, 0. Se a gente troca o x com y, aí a equação fica x2 igual a 4py, né? E aí o foco está no ponto 0p e a reta diretriz é y igual a menos p. Isso para o caso em que o p é positivo. Se o p for negativo, então reflete, nesse caso aqui há uma reflexão em relação ao eixo y e aqui é uma reflexão em relação ao eixo x. A equação é a mesma. A parábola é a curva que se obtém se interceptarmos um cone circular com um plano, desde que o plano não passe pelo vértice e que seja paralelo a uma reta geratriz do cone. Nós acabamos de ver como são os gráficos das cônicas quando as equações estão na forma padrão. Quando elas não estão na forma padrão e não tiver o termo xy, você pode fazer completar quadrados e obter os gráficos como translações, né, dos gráficos na forma padrão.
Mas quando tem esse termo xy, aí a gente tem que usar a diagonalização de matrizes simétricas para transformar essa equação numa equação em que a cônica está na forma padrão. Então, vamos considerar esse exemplo, uma cônica de equação 5x2 menos 4xy mais 8y2 menos 36 igual a zero. Essa equação pode ser escrita dessa forma, né? Não tem como deduzir, né, dessa equação chegar nessa, mas você pode verificar fazendo o produto dessas duas matrizes, que vai obter 5x2 menos 4xy mais 8y2. Mas isso aqui ainda pode ser escrito dessa forma, né? Que você também pode verificar. Né? O produto dessas três matrizes vai dar 5x2 menos 4xy mais 8y2. Né? Esse coeficiente, essa entrada aqui 5 veio do coeficiente de x2, essa entrada 8 veio do coeficiente de y2 e essa entrada menos 2 é a metade do coeficiente xy. Né? Metade do coeficiente xy está aqui e a outra metade está aqui. De forma que essa matriz é uma matriz simétrica. Então, essa matriz é uma matriz simétrica e pode ser diagonalizada, né? Através de uma matriz ortogonal. Então, vamos fazer isso. Então, primeiro a gente tem que achar os autovalores, que são as raízes do polinômio característico. O polinômio característico é o determinante de A menos T vezes a identidade, que é o determinante da matriz A subtraindo T na diagonal principal. Esse determinante vai ser igual a 5 menos T, que multiplica 8 menos T, menos 4. O que vai dar T ao quadrado menos 13T mais 36. Esse é o polinômio característico, tem duas raízes reais, que são 4 e 9. Esses são os autovalores da matriz A. Para cada autovalor, a gente tem que achar os autovetores. Em relação ao autovalor λ1 igual a 4, a gente tem que resolver o sistema A menos 4 identidade x igual ao vetor nulo, que corresponde a essa matriz aqui. A menos 4 e 2 corresponde a subtrair 4 na diagonal principal de A, obtendo então a matriz 1, menos 2 e 4. Isso corresponde ao sistema x menos 2y igual a 0, menos 2x mais 4y igual a 0. Né? Uma equação é múltipla escalar da outra, como deveria ser, né? Porque geometricamente cada equação representa uma reta que passa pela origem. Então, os autovalores são tais que esse sistema tem solução não trivial. Então, ele só tem solução não trivial se as duas retas forem coincidentes. Senão, a única solução vai ser a origem, porque as duas retas passam pela origem. Então, desprezando a segunda equação e chamando o y de alfa, o x é igual a 2α. E esse é o autoespaço associado ao autovalor λ1 igual a 4. Vamos agora encontrar os autovetores associados a λ2 igual a 9. Então, como a matriz é simétrica, nós vimos na aula passada que autovetores associados a autovalores distintos são ortogonais. Então, eu não preciso resolver o sistema para achar o outro autoespaço. É só pegar esse aqui dá uma reta, né? É só pegar a reta perpendicular a essa, que é essa que está aqui. Tá? Em geral, se você tem um vetor no plano AB, se você quiser obter um vetor ortogonal a AB, é só você trocar as duas componentes de posição e trocar o sinal de uma delas. Então, por exemplo, dois vetores que são perpendiculares a B são menos BA e B menos A. Você pode verificar fazendo o produto escalar. AB com menos BA vai dar menos AB mais AB. AB vezes B menos A também vai dar AB menos AB, que é igual a zero. Então, nesse caso aqui, olha, eu tenho o vetor 2, 1. Então, eu peguei o vetor menos 1, 2, obtido desse aqui, trocando a posição
das duas componentes e troquei o sinal da primeira. Então, a gente tem isso aqui. O autoespaço associado a lambda 1 igual a 4 é esse. O autoespaço associado a lambda 2 igual a 9 é esse aqui. Eu preciso achar dois vetores ortonormais, né, para montar a matriz P. Se eu tomar o vetor 2, 1 como V1, o vetor W1 obtido dividindo V1 pela sua norma vai ser 2 sobre raiz de 5, 1 sobre raiz de 5, porque a norma de V1 é a raiz de 5. E se eu tomar o V2 como menos 1, 2, o vetor W2 obtido de V2 dividindo pela sua norma vai ser menos 1 sobre raiz de 5, 2 sobre raiz de 5, porque V2 também tem norma igual a raiz de 5. Então, a matriz A pode ser fatorada, né, como P, D, P transposta, em que D é a matriz diagonal que tem na diagonal os autovalores, e a matriz P é a matriz cujas colunas são os autovetores correspondentes aos autovalores. Então, voltando à equação da cônica, né, a gente obteve essa diagonalização da matriz A através de uma matriz ortogonal. E se eu substituir A igual a PD, P transposto na equação 1, eu vou obter essa equação, x transposto P, D, P transposto x menos 36 igual a zero. Se eu chamar x' de P transposto x, então essa equação aqui vai ficar assim, ó, x' transposto D x' menos 36, porque P transposto x é x', está aqui, e x transposto P é o transposto de x', já que o transposto do produto é produto das transpostas na ordem invertida. Então, transposto de P transposto x vai ser x transposto de P transposto, que é P. Então, essa equação, né, pode ser substituindo D pela diagonal, pela matriz diagonal 4, 9, a equação pode ser escrita dessa forma, que voltando à forma escalar é igual a 4x' ao quadrado mais 9y' ao quadrado menos 36 igual a zero. Dividindo por 36 e passando um para o outro lado, eu vou ficar com a equação na forma padrão, que é a equação de uma elipse. Resumindo, a gente tinha a equação 5x2 menos 4xy mais 8y2 menos 36 igual a zero. E a gente transformou na equação x' ao quadrado sobre 9 mais y' ao quadrado sobre 4 igual a 1, que é a equação de uma elipse. A relação entre as variáveis xy e x', y' é essa que está aqui. X' maiúsculo é igual a P transposto x maiúsculo, em que a matriz P transposta é a transposta, né, da matriz P, então tem como linhas as transpostas das colunas de P, W1 transposto e W2 transposto. Então, esse é o gráfico, né, dessa elipse. Como é que a gente obtém esse gráfico, né? Primeiro, a gente vai desenhar os vetores W1 e W2. O vetor W1, né, é a primeira linha aqui de P transposto. 2 sobre raiz de 5, 1 sobre raiz de 5. Você vai fazer esse desenho. Depois eu vou desenhar o vetor W2, que é a segunda linha de P transposto, menos 1 sobre raiz de 5, 2 sobre raiz de 5. Desenho o vetor W2. Aqui tem o eixo x' e o eixo y'. Como é que eu obtenho o eixo x'? Eu vou fazer o y' igual a zero. Se você faz y' tá aqui igual a zero, y' igual a zero corresponde a menos 1 sobre raiz de 5 vezes x, mais 2 sobre raiz de 5 vezes y igual a zero. Se você multiplicar por raiz de 5, vai ficar menos x mais 2y igual a zero. Ou seja, é a reta y igual a x sobre 2, que é exatamente essa reta que está aqui, né? Então, se tudo estiver certo,
a reta é a reta que tem direção de W1, né? A reta que passa pela origem, que tem a direção do vetor W1. Como é que eu obtenho o eixo Y'? O eixo Y' eu obtenho fazendo x' igual a zero. Se eu fizer aqui x' igual a zero, eu vou ter 2 sobre raiz de 5 vezes x mais 1 sobre raiz de 5 vezes y igual a zero. Multiplicando por raiz de 5, eu vou ter 2x mais y igual a zero, que é a reta y igual a menos 2x, que é essa reta que está aqui, que tem a direção, né, do vetor W2. Então, quer dizer que a gente está no caminho certo. Então, aqui eu tenho o eixo x' e o eixo y'. Em relação a esses dois eixos, a equação da elipse é essa que está aqui, na forma padrão. Então, ela tem um eixo maior igual a 3, né? Então, eu posso desenhar aqui fazendo y' igual a zero, eu vou obter x' igual a mais ou menos 3, né? São as interseções da elipse com o eixo x'. E fazendo x' igual a zero, eu vou obter y' igual a mais ou menos 2, que são as interseções da elipse com o eixo y'. Então, esse é o desenho da elipse que a gente obteve, né, a partir dessa equação que foi dada inicialmente, né? A escolha do vetor W2, a gente podia ter escolhido o W2 para baixo, né? Se tivesse escolhido o vetor W2 para baixo, a curva seria a mesma, a elipse tinha que ser, né? O desenho é o mesmo, só que o outro sistema de eixos não seria uma rotação do sistema XY. Então, escolhendo o W2 dessa forma, o novo sistema de coordenadas x', y' é uma rotação do sistema inicial XY. Vamos considerar como exemplo agora uma equação do segundo grau em x e y completa. No exemplo anterior, a equação não tinha os termos de primeiro grau em x e y. Nós vamos ver o que isso altera, né, o procedimento que nós fizemos. Então, a parte de segundo grau, a gente pode escrever da mesma maneira que antes, né, como x transposto a x, em que a matriz A é 5 menos 2 menos 2, 8. O 5 é o coeficiente de x2, o 8 é o coeficiente de y2, e o menos 2 é a metade do coeficiente de xy. Metade está aqui, a outra metade está aqui. Então, a matriz simétrica como tinha que ser. Agora, a parte de primeiro grau pode ser escrito como produto da matriz K, que é 20 sobre raiz de 5 menos 80 sobre raiz de 5, vezes a matriz coluna XY. Né? Você pode verificar que fazendo o produto de K com X vai dar 20 sobre raiz de 5 vezes X, menos 80 sobre raiz de 5 vezes Y. Então, a equação inicial pode ser escrita dessa forma que está aqui, na equação 2, usando matrizes. A matriz A é a mesma do exemplo anterior. Então, a gente já tem a diagonalização dela através de uma matriz simétrica, que é essa que está aqui. A matriz D é 4, 0, 0, 9 e a matriz P é a matriz cujas colunas são os vetores W1, W2. Então, se eu substituir a matriz A por PD, P transposto na equação 2, eu vou obter essa equação, x transposto P, D, P transposto x mais KX mais 4 igual a zero. Então, antes eu tinha feito P transposto x igual a x', né? Mas aí, aqui eu vou fazer um pouquinho diferente, porque se eu fizer só o P transposto x igual a x', ainda tem um x aqui. Então, aqui eu vou fazer diferente, eu vou chamar o x de px'. Então, aqui vai ficar kpx' e aqui vai ficar P transposto P transposto px'. P transposto P da matriz identidade, porque P transposto é a inversa da matriz P.
P é uma matriz ortogonal. Então, P transposto é o inverso da matriz P. Então, P transposto P dá identidade, a identidade é o elemento neutro do produto de matrizes. Então, multiplicar ou não faz diferença, né? Então, e do lado de cá vai ser também, né, no lugar de, né, se x é px', x transposto vai ser x' transposto p transposto. Então, aqui vai ficar x' transposto P. Também da identidade. P transposto da identidade, P transposto P também da identidade, né? Uma matriz é inversa da outra. Se você multiplicar uma pela outra em quaisquer, né, em qualquer A vezes B e B vezes A, tem que dar identidade. Então, eu vou obter agora essa equação, x' transposto D, x' mais K vezes P, x' mais 4 igual a 0. Substituindo de volta a matriz D, fazendo o produto K vezes P, a gente vai obter essa equação, 4x' ao quadrado mais 9y' ao quadrado, menos 8x' menos 36y' mais 4 igual a 0. Então, a gente tem que completar o quadrado. Para isso, a gente coloca em evidência o coeficiente do termo de segundo grau. Então, no caso de x', aqui do x' ao quadrado é o 4. Então, coloquei o 4 em evidência, vai ficar 4 que multiplica x' ao quadrado menos 2x'. E no caso do y' ao quadrado é 9. Então, coloco 9 em evidência, vai ficar 9 que multiplica y' ao quadrado menos 4y'. Então, agora, a gente vai completar o quadrado. Então, o quadrado do primeiro é x' ao quadrado. Duas vezes o primeiro pelo segundo termo dá menos 2x'. Então, se o primeiro termo é x', né, o segundo termo multiplicado por 2, pelo primeiro e por 2, dá menos 2x'. Então, o segundo termo do quadrado só pode ser menos 1, né? Então, eu vou somar menos 1 ao quadrado e subtrair menos 1 ao quadrado. Então, fica assim, ó, x' ao quadrado menos 2x' mais 1, que é menos 1 ao quadrado, e para não alterar, eu somo e subtraio 1. Então, aqui, o quadrado do primeiro é y' ao quadrado. Duas vezes o primeiro termo pelo segundo dá menos 4y'. Então, quer dizer que o segundo termo do quadrado tem que ser menos 2. Então, eu tenho que somar e subtrair menos 2 ao quadrado, que é 4. Então, somei aqui 4, subtraí 4. Então, vai ficar y' ao quadrado menos 4y' mais 4 menos 4. Agora, você pode perceber que esse parênteses aqui tem o quadrado de x' menos 1. E esse parênteses aqui tem o quadrado de y' menos 2. Então, pode ser escrita essa equação assim, 4 que multiplica x' menos 1 ao quadrado, mais 9 que multiplica y' menos 2 ao quadrado, menos 36, igual a 0. Dividindo por 36, eu vou obter essa equação que está aqui, né? E aí, agora eu vou chamar x' menos 1 de x duas linhas e y' menos 2 de y duas linhas, obtendo, então, a equação na forma padrão de uma elipse. Então, essa equação inicial, ela corresponde a uma elipse no sistema de coordenadas x duas linhas e y duas. Resumindo, foi dada a equação 5x2 menos 4xy mais 8y2 mais 20 sobre raiz de 5x menos 80 sobre raiz de 5y mais 4 igual a 0. Essa equação foi transformada na equação x' menos 1 ao quadrado sobre 9 mais y' menos 2 ao quadrado sobre 4 menos 1 igual a 0, que, por sua vez, foi transformada na equação x duas linhas ao quadrado sobre 9 mais y duas linhas ao quadrado sobre 4 igual a 1, que é a equação de uma elipse na forma padrão. A mudança de variáveis foi essa que está aqui. X' igual a P transposto X, né, em que as linhas de P transposto são os vetores W1 e W2, e o X duas linhas
é o x' menos 1 e o y duas linhas, o y' menos 2. Então, o gráfico é esse que está aqui. Como é que a gente obtém esse gráfico? Então, a parte do sistema de coordenadas x' e y', a gente já tinha obtido no exemplo anterior, né? A gente marca o vetor W1, que tem coordenadas 2 sobre raiz de 5, 1 sobre raiz de 5, está aqui. O vetor W2, que tem componentes menos 1 sobre raiz de 5, 2 sobre raiz de 5. O vetor W2 está aqui. Depois o eixo x', que é obtido fazendo y' igual a 0, né? E aí tem a equação menos x mais 2y igual a 0. O eixo y', que é obtido fazendo x' igual a 0, né? Nessa equação que está aqui, x' igual a 0, vai dar 2 sobre raiz de 5 vezes x mais 1 sobre raiz de 5 vezes y igual a 0. Multiplicando por raiz de 5 vai dar 2x mais y igual a 0. Então, isso a gente tinha feito no exemplo anterior. Agora, a novidade é o eixo x duas linhas e o eixo y duas linhas. O eixo x duas linhas é obtido fazendo y duas linhas igual a 0. Se o y duas linhas for igual a 0, o y' é igual a 2. Então, eu venho aqui no sistema de coordenadas x', y' e marco y' igual a 2. Aqui tem 1, 2. Então, aqui está a reta y' igual a 2, que é o eixo x duas linhas. Para obter o eixo y duas linhas, eu vou fazer o x duas linhas igual a 0. Se o x duas linhas é igual a 0, o x' é igual a 1, né? Então, eu venho aqui no sistema de coordenadas x', y' e marco, né, aqui x' igual a 1 e desenho a reta x' igual a 1, que vai ser o eixo y duas linhas. Então, eu já tinha os eixos x' e y', agora eu tenho também os eixos x duas linhas e y duas linhas. E em relação a esse sistema de eixos, é que a equação da elipse é essa que está aqui, né? Tem eixo maior igual a 3 e eixo menor igual a 2, né? Se você faz y duas linhas igual a 0, vai obter x duas linhas igual a mais ou menos 3. Então, né, são as interseções da elipse com o eixo x duas linhas. Se você fizer o x duas linhas igual a 0, você vai obter y duas linhas igual a mais ou menos 2, né, que são as interseções da elipse com o eixo y duas linhas. Então, o desenho tem que ser esse que está aqui. Então, essa elipse, né, ela é uma rotação e uma translação, né, em relação a uma elipse que está na forma padrão. Vamos terminar a aula apresentando um teorema que garante que o procedimento que nós fizemos nesses dois exemplos sempre funciona, sempre pode ser feito. Ou seja, se você tiver uma equação do segundo grau em x e y com o termo xy diferente de zero, então essa equação pode ser transformada na equação lambda1 x' ao quadrado mais lambda2 y' ao quadrado mais d' x' mais e' y' mais f igual a 0, né? Em que a mudança, né, de x, y para x' e y' é uma mudança de sistema de coordenadas, de um sistema de coordenadas ortogonal para um sistema de coordenadas ortogonal, né? Porque a mudança das variáveis é feita através de uma matriz ortogonal, né? Então, o lambda1, lambda2 são os autovalores dessa matriz A maiúsculo, que é igual a o A minúsculo, B sobre 2, B sobre 2 e C, né? E o x', como eu disse, é igual a P transposto X, em que P é uma matriz ortogonal.